Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supernova. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, pessoal, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como também ajuda nossos queridos colegas aí a localizarem as aulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos, tá? Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Agora nós vamos aqui para nossa oitava aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o volume 2 aí que trata da formação pessoal e social também, tá? Então, são 10 para 6 da manhã, né? Eu estou numa fase aqui de gravar vídeos de madrugada, então vamos lá. A gente está falando sobre conteúdos, tá? E nós vamos aqui para a terceira parte da temática de conteúdos e também a terceira parte aí que fala sobre os conteúdos das crianças de 0 as crianças de 0 a 3 anos. Então é a terceira parte aí dos conteúdos para crianças de 0 a 3 anos, tá? E a gente vai falar agora sobre segurança. É recomendável orientar as crianças a usarem os utensílios, brinquedos e objetos de forma segura. Então, assim, não basta apenas você dar um utensílio para a criança, ali, um objeto, né, e permitir que ela trabalhe com aquilo, né, seja brinquedo, seja qualquer tipo de objeto, ali, um talher, você precisa ensinar ele a brincar de forma segura, né, utilizar aquilo de uma forma segura. O mesmo objeto que é uma ferramenta pode se tornar uma arma se for mal utilizado, tá? Por exemplo, aqui, ó, crianças de 3 anos, né, dependendo do desenvolvimento e do ambiente sociocultural, elas já podem usar o garfo e a faca quando fazem refeições, mas antes elas precisam ser orientadas sobre os cuidados com objetos pontiagudos e cortantes, assim como esses objetos devem ser destinados à sua finalidade, usados sob supervisão de adultos e adequados ao tamanho da criança também, tá? Então, assim, a criança a partir dos 3 anos ela já pode usar um garfo, uma faca. A minha filha, que está com 12 anos hoje, quase 13, ela já com 3 anos ela já comia de garfo e faca, mas tem aquela questão. Isso aí dependendo do desenvolvimento e do ambiente sociocultural da criança, tá? Então se a criança de repente ela vive ali com uma família que não ensina ela, não auxilia ela nessa questão, gente, a criança vai chegar na escola, né? Na escola não se dá faca, mas supondo ali, você vai dar uma faca, a criança vai se machucar, pode machucar até um colega. Então se desde de pequeno em casa ela já é trabalhado, já é ensinado a ela, tem que tomar cuidado, tem que espetar só o alimento, tem que cortar com cuidado para, né, a faca não deslizar de uma vez, machucar o dedinho. Então, se a família der essa orientação, na escola fica mais fácil de trabalhar também, tá? Não dá para ser trabalhado isso na escola, chega em casa, a criança quer catar uma faca, o pai já pensa que ela vai esfaquear alguém ali e já até briga com a criança, vai na escola, briga com o professor, porque não entende o conceito. Então, isso aí depende muito do desenvolvimento e do ambiente sociocultural aí, quando dá para trabalhar com a criança desde pequeno, tá? Mas mesmo assim, tem que ser sempre com a supervisão de um adulto. Você não pode ir lá largar a criança com uma faca na mão ali e simplesmente, né, agora ele sabe comer. Não, tem que estar sempre supervisionando também. Pessoal, vocês vão perceber aí um pouquinho de barulho agora, de chiado. Eu tive que ligar o ventilador aqui na cozinha, porque assim, vou dar aula aqui na cozinha de madrugada, eu preciso fechar bem as janelas, isolar as portas embaixo aí com panos, né, para não acordar a família que está lá dormindo. Então o calor fica insuportável, porque o ambiente é pequeno, fica, né, sem ventilação. Então vocês vão ouvir um chiadinho aí, mas não vai atrapalhar a aula, tá? Dá para ouvir numa boa, tá bom? Senão o professor morre antes do final da aula. Vamos lá. Então a gente falou aqui, né, sobre essa questão dos talheres, né, para as crianças, e vamos continuar. Atividades pedagógicas que envolvam o uso de procedimentos ou produtos que possam colocar em risco a saúde das crianças, como atividades que utilizam produtos químicos, né, água sanitária para descolorir papel, né, ou velas ou eletricidade, né, para experiências de luz e sombra, ou objetos pequenos aí também que possam ser engolidos ou colocados em cavidades como grãos, né, botões, precisam, né, essas atividades elas têm que ser planejadas e supervisionadas cuidadosamente. Então, assim, atividades aí que você vai mostrar para a criança certas transformações, por exemplo, o álcool, né? Na escola a professora sempre falava assim, traz um pouquinho de álcool, nós vamos fazer clorofila, né, tal. Gente, todas essas atividades que tem esses, que requer aí procedimentos ou produtos de risco, precisa ser muito bem elaborado, ser muito bem supervisionado, planejado ali, tá? Para que realmente não aconteça nenhum acidente, né? Aqui em Guarulhos, se eu não me engano, foi aqui em Guarulhos que aconteceu um caso aí, a professora foi lá destruir ali um formigueiro, né, que estava no parque e ficava picando as crianças ali, as crianças não podiam ir no parque, a professora foi lá, pegou um álcool. Nossa, agora você me pica-pau aqui, gente, me desculpa. Olha, tá de manhã o cabelo todo bagunçado aqui, tá nem fica ruim. Gente, a professora pegou
e catou álcool lá para matar o formigueiro, né? E eu não sei o que passou na cabeça da professora, ela foi acender o fogo. E nisso, eu não sei se foi uma criança que acabou falecendo, ou a professora mesmo, eu não lembro ao certo da história, né? Eu não lembro nem se foi aqui em Guarulhos, mas foi uma situação dessa, que a professora foi lá, jogou álcool, só o álcool já estava bom, não, ela foi lá e tacou fogo para matar o formigueiro lá, e acabou, acho que foi uma criança que veio a falecer, ou a professora mesmo, com a mini explosão que deu ali. Então, gente, tem que ter uma coisa bem planejada. Não é que não pode trabalhar, tem situações que você tem que trabalhar mesmo, mas tem que ser muito bem planejado, supervisionado, com todo cuidado, tá? Para realmente preservar aí a segurança da criança também. Bom, então aqui a gente falou sobre segurança, pessoal, tá? Não tem como a gente colocar a criança numa redoma de vidro, mas nós necessitamos aí de garantir a segurança dela em todas as atividades na escola. E agora a gente vai falar aqui sobre as crianças de 4 e 6 anos, tá? Os conteúdos para as crianças de 4 a 6 anos, que são a pré-escola. Até então a gente estava trabalhando com a creche, tá? Agora a gente vai trabalhar com a pré-escola. Tem vários tópicos aqui, eu não vou enumerar, porque senão eu acabo me confundindo também. Então, cada vez que eu der um joinha, é um tópico diferente. O que vocês acharem interessantes, né? Pausem o vídeo e vão fazendo as anotações aí. Então, vamos lá. Conteúdos aí para as crianças de 4 a 6 anos, tá? Pré-escola, tá bom? Podem grifar isso aí, pré-escola. Vamos lá. Expressão, manifestação e controle progressivo de suas necessidades, desejos e sentimentos em situações cotidianas, tá? Então, conteúdos a ser trabalhado com as crianças é a expressão, manifestação do controle progressivo aí, das suas necessidades, como, por exemplo, o fim do desfraude, da mamadeira, da chupeta, que na verdade já tem que acabar quando é bebê, mas muitas aí não conseguem, tá? Então, o trabalho aí dessas necessidades que a criança tem. Os desejos, sentimentos, né, nas situações do cotidiano, trabalhar isso com as crianças. Segundo, iniciativa para resolver pequenos problemas do cotidiano, pedindo ajuda se necessário, ou seja, tem que trabalhar aí a iniciativa da criança, tá? A autoestima, porque a criança tem a iniciativa de falar, professor, a sugestão aqui e tal. Então, a criança tem que ter essa iniciativa, precisa trabalhar isso com ela. Participação em situações de brincadeira, nas quais as crianças escolhem os parceiros, objetos, temas, e o espaço e os personagens. Então tem que proporcionar a ela, às crianças, participação aí em situações onde elas escolhem os colegas que vão brincar com elas, o que elas vão brincar, qual vai ser a temática da brincadeira, tá bom? Participação de meninos e meninas igualmente em brincadeiras de futebol, casinha, pular corda, né? Professor, gente, acontece, viu? Se tá aqui é porque acontece. Professor aí que fala assim, olha, menina brinca pra lá, menino brinca pra cá, menina vai brincar de casinha, os meninos jogar bola. Não, se a menina quer jogar bola, qual que é o problema? Se o menino quer brincar de casinha, mas se ele brincar de casinha, ele vai virar mulherzinha. Pelo contrário, o garoto que ele brinca de casinha, ele vai crescer, né, e descobrindo ali a sua sexualidade, né, ainda que ele descubra a sua sexualidade ali masculina, ele vai chegar, vai ser um adulto, ele vai ser um homem que vai ajudar em casa, vai ajudar a esposa, né, não vai ser um homem ali que vai ser machista e falar, eu trabalho e você faz a comida. Não, então não tem problema nenhum. A garota que joga futebol, nós não temos uma seleção de futebol, a maior jogadora de futebol, a maior artilheira das Copas do Mundo é uma brasileira, né, é a Marta. Então, assim, nós precisamos também, a criança tem que ter um acesso igual em todas as brincadeiras. Você não pode criar brincadeiras de meninos e brincadeiras de meninas, não. Tá? Então, tem que proporcionar isso à criança. Aqui. Valorização do diálogo como forma de lidar com conflitos, tá? Então, assim, sempre que as crianças estiver brigando, procurar uma solução através do diálogo, tá? Não assim, né? Se o seu amigo te bater, você vai lá, empurra ele e bate a cabeça dele na pedra. Não, pelo contrário, tá? Aconteceu, o aluno bateu, chega e fala assim, não pode bater no coleguinha. Fala pra ele, olha, não pode bater em mim, porque, poxa, eu sou seu colega e tal. Sempre procurar resolver na base da diplomacia, do diálogo ali, tá? E não, tipo, bateu, levou. Né? Lei de Hammurabi, né? Não pode. Participação nas realizações de pequenas tarefas do cotidiano, que envolvam ações de cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os outros. Então, tem que proporcionar para as crianças aí momentos de participação aí nas pequenas tarefas do cotidiano, né? Para que elas comecem a desenvolver aí ações de cooperação, ações de solidariedade, de ajuda, né? Percebam aí que é importante também elas não cuidarem apenas de si, mas também das pessoas próximas, das crianças próximas também. Respeito às características pessoais relacionadas ao gênero, etnia, peso, estatura, né? Então, assim, nada de falar o gordinho, o baixinho, o nanico, o linguiça, o comprido, tá? O girafa, né? Não pode, né? O neguinho, o lagartixa, não pode, tá, gente? Então, tem que respeitar as características pessoais da criança,
tá bom? Porque isso envolve muito a questão da autoestima também, então nada desses apelidos aí pejorativos. Pode ser engraçado para quem fala, pode ser engraçado para quem ouve, mas para a criança que está sendo alvo daquilo, gente, não é legal, tá? Isso acaba com a autoestima da criança. A criança passa até não querer ir para a escola. Isso aconteceu comigo, viu, pessoal? Eu tinha muito aquela questão assim, como eu era evangélico, né? Então assim, era o famoso crente, né? Tudo era o crente. Ah, o crente não pode. Ah, o crente eu não quero ele aqui. Ah, não, você é crente. Meu, puta, eu era discriminado porque eu era evangélico. Nossa, parecia que eu tinha uma doença contagiosa. Então, assim, gente, não pode ter esse tipo de, nenhum tipo de discriminação, tá? Todos são iguais ali, cada um com as suas diferenças, sua forma de pensar diferente, sua cultura, sua religião, mas todos são iguais, tem que ser tratados aí com o mesmo respeito e mesma consideração. Valorização da limpeza e aparência pessoal, ou seja, sempre fala para a criança, né, na medida do possível, tomar um banhozinho antes de ir para a escola, tem que estar trocando a roupa constantemente ali, né, você tomou um banho, você tem que trocar, ah, mas minha camiseta não tem nenhuma mancha, então ela ainda está limpa, não, mas gente, tem o cheirinho, né, tem ali o suor do corpo, então você tomou banho, você tem que trocar de roupa, tem que trocar de cuequinha, né, foi no banheiro, tem que lavar as mãos, tem que dar descarga, depois tem que lavar as mãos, né, acabou de comer, tem que escovar os dentinhos, então essa valorização da limpeza e da aparência pessoal também, tá? Tem que pentear o cabelinho, né? Tem que se arrumar, né, gente? Que eu vou fazer vídeo aqui, ó, fiz a barbinha aqui, minha esposa, vai fazer barba de noite na hora de dormir? Eu falei, não, mas eu não vou dormir, né? Eu vou fazer videoaula. E ela já ficou assim, ó, né? Tipo, será que eu vou ouvir barulho de carro, vai sair nas madrugadas? Eu falei, pra onde, mulher? Não, nós estamos aqui fazendo videoaula, claro, brincando, né? Minha esposa é professora também, ela sabe, né? De forma nenhuma ela ia pensar que eu vou sair nas madrugadas. Mas, né, então assim, aparência, né, poxa, professor, às vezes não, às vezes a gente fica com uma barbinha ali meio assim, mas se dá, né, vamos pentear o cabelinho, arrumar, né, fazer a barbinha, senão você vai falar, meu Deus, o cara não cuida nem dele, como é que vai ter condição de dar uma videoaula, né? Então não, nós temos que cuidar e valorizar a limpeza, a aparência pessoal, né, e não só a limpeza também da criança, mas a limpeza, por exemplo, no ambiente a qual ela trabalha, né? Então ela também tem que aprender ali a conviver num ambiente limpo, e ela tem que colaborar para aquilo, nada de jogar coisinha no chão ali. Respeito e valorização da cultura de seu grupo de origem e de outros grupos. Então, tanto o seu grupo de origem ali, seja da sua família, seja a sua sala de aula, ali, os seus colegas da sua sala, né, a sua escola. Então, assim, tem que ter essa valorização da cultura do seu grupo, também a valorização da cultura de outros grupos aí, né, cada um tem uma forma de pensar. Por exemplo, vou dar um exemplo fora da pedagogia aqui, né, eu gosto muito, por exemplo, de rock e de música eletrônica, né, aí tem o grupinho do funk, tem o grupinho do axé, tem o grupinho do sertanejo, tem o grupinho do samba, né, a gente pode até não participar, não gostar, mas, poxa, a gente tem que respeitar e valorizar aquilo ali também é uma cultura, é um gosto musical, né? Ele não é obrigado de gostar de rock nem de eletrônica como eu, e eu não sou obrigado a gostar de sertanejo, não sou obrigado, eu já gostei bastante, né? Não sou obrigado a gostar de axé, de pagode, entende? Então, mas tem que ter essa valorização, tá? Esse respeito, essa valorização aí da cultura dos demais, não apenas da sua. Conhecimento, respeito e utilização de algumas regras elementares de convívio social. Então, precisa ser proporcionado à criança aí o conhecimento, o respeito e a utilização também de algumas regras elementares ali para o convívio social. Então, para você conviver em sociedade. Por exemplo, eu moro num condomínio fechado, gente, que as casas elas são conjuntas. E a parede, poxa, uma parede de 15, 20 centímetros ali, uma parede oca. Então, assim, no começo, a gente teve muito problema com vizinhos, porque o vizinho ligava o som dele numa altura tão grande lá e falava assim, não, mas eu estou dentro da minha casa, tá bom, legal. Só que quando ele ouvia música, eu não assistia a TV, porque o som era tão alto, a parede vibrava e o som era alto e eu não conseguia assistir TV. E era complicado, porque você ia falar com o vizinho e ele achava ruim, porque ele dizia, eu estou dentro da minha casa. Tá bom, filho, você está dentro da sua casa, mas você mora num condomínio com uma parede fina, que você está atrapalhando o vizinho do lado. Então abaixa um pouquinho o som, caramba, velho, faz até mal para a saúde, né? E o vizinho ficava bravo ali, foi uma situação bem desconfortável. E vários vizinhos aí no começo sofreu com isso, até realmente começar a chegar as multas, né? E mostrar para o pessoal, meu, você gosta de barulho, você gosta de baderna, você gosta de pancadão, então você não serve para morar num condomínio fechado, né? Aqui é um lugar de mais tranquilidade. Por quê? Mas quem faz a regra somos nós. Tá, meu querido, você tem uma parede oca, já pensou se o seu vizinho lá, por exemplo, você tem um vizinho evangélico, faz uma roda de oração de madrugada lá, você precisa levantar 5 horas da manhã, tá o vizinho até as 3 lá fazendo oração e gritando aleluia. Você não vai gostar, né? Você vai dizer, Deus não é surdo. Então, pois é, você também não é surdo. Então, para que você vai ouvir a música tão alto, né? Incomodar o seu vizinho não é obrigado a ouvir a sua música. Então, gente, esse tipo de coisa, por exemplo, que acontece no cotidiano, que a gente sabe, né?
Também tem essa questão que precisa ser trabalhada na escola, né? Aquelas regras de convivência. Olha, você, às vezes você está conversando muito alto, o teu coleguinha está tentando fazer uma lição, está atrapalhando. Olha, às vezes você quer dominar uma brincadeira ali, mas teu coleguinha quer brincar de outra coisa. Então tem que ter esse respeito, esse conhecimento, essa utilização aí de regras para o convívio social. Ou seja, o teu limite acaba quando começa o limite do teu colega, tá bom? E as crianças têm que ter acesso a essa informação também. E aí aprender a trabalhar com isso também, tá? Participação em situações que envolvam a combinação de algumas regras de convivência em grupo e aquelas referentes ao uso dos materiais do espaço, né, quando isso for pertinente. Gente, isso aqui está mais ou menos dentro do que a gente acabou de ler ali, que acabou de explicar atrás, né? Então a gente precisa também promover participações da criança em situações aí que envolvam a combinação de regras, né? Tipo assim, nós vamos no parque, mas gente, não pode correr, porque o parque lá, por exemplo, tem uma parte de cimento, se você cair lá, você vai bater, você vai abrir a cabeça, vai ter que ir no hospital, né? Você não pode, tem uns brinquedos que são altos, você não pode pular de lá de cima, você vai cair, você vai machucar a perninha, pode até bater o rosto no chão, quebrar o dentinho, né? Olha, também tem uma grade ali perto, aquela grade dá pra rua, não pode chegar perto da grade, porque pode passar um cachorro, morder a sua mão, então você vai criando pequenas regras ali, para poder ir no parque. Mas para quê? Para ir no parque com segurança. Então a criança ela vai entender, né? Poxa, eu posso ir no parque, mas não posso fazer o que eu quero. Tem algumas situações ali que é para minha própria segurança. Então ela vai aprendendo isso aos poucos, tá? Então ela tem que participar dessas situações aí que envolvam a combinação de algumas regras ali de convivência em grupo. Mesmo até também aquela questão, né? Você tá correndo, às vezes tem um coleguinha brincando no chão ali com giz, alguma coisa. Você tá correndo ali, você tropeça por cima dele, você se machuca e machuca ele também. Outra, né, regra de convivência em grupo aí que você pode considerar é essa questão também da opinião, né? Você querer definir qual vai ser a brincadeira, quem vai fazer o quê? Não pode, né? Seu coleguinha, ele também tem os desejos dele, então tem que aprender a respeitar o coleguinha também, né? E também, né, aquelas referentes ao uso de materiais e de espaço, né? Então, regras, né? Por exemplo, olha, você vai brincar com a bola, quando você acabar, você tem que colocar a bola no lugar. Você vai brincar com blocos de montar, quando terminar, tem que juntar esses blocos e colocar no balde, tá? Não pode deixar eles espalhados na sala. A criança vai pisar, vai machucar o pé, ela vai escorregar, vai quebrar a pecinha. E também vai perder, né? Porque tem outros coleguinhas, depois que a gente for embora, os coleguinhas da tarde vão utilizar também. Então, essas pequenas regras também. E de espaço, a mesma coisa, né? Vai usar o pátio da escola, vai utilizar o pátio da escola, então vamos espalhar uma pecinha, uns brinquedos lá, alguma coisa, pra gente fazer uma atividade, ou até mesmo um papel picado, alguma coisa assim, acabou, a gente tem que recolher tudo, deixar o pátio limpinho, porque para a próxima turma que vai usar para fazer alguma atividade, pode deixar o pátio sujo lá, eles que limpem, não pode, né, gente, tem que deixar organizado como a gente pegou também. Então, essa participação de algumas regras aí de convivência, essa combinação, a criança tem que ter esse contato para que ela aprenda a realmente viver em sociedade aí de uma forma mais harmoniosa e de uma forma mais saudável. Valorização dos cuidados com os materiais e de uso individual e coletivo. O que é valorização? Você pega, eu começo de ano, né, no material escolar, então eu pego o giz de cera, põe no meio da mesa, né, tem sempre um grupinho ali e falo, gente, cada um pega um giz de cada vez, pinta, vai trocar de cor, bota esse giz lá e pega outro. Você não pode encher a mão, não pode colocar o potinho perto de você, porque senão o outro coleguinha não consegue pegar. Tá? Então, assim, são regras ali para que todos possam usar, né, de uma forma, não pode pegar 2, 3 giz, porque às vezes o coleguinha quer usar aquela cor que está na sua mão e você nem está usando. Então é essa valorização, né? Cuidar do material e também saber usar ali em conjunto. Aí quando chega o material escolar, o que a gente faz? Pega lá um estojinho, coloca dentro, né, das coisinhas ali. E aí na hora da atividade, cada um vai começar a reconhecer seu próprio estojinho, né? E aí cada um vai chegar lá e vai pegar um estojinho na hora da atividade, terminou a atividade, vai guardar ali no armário, então ele vai aprender a cuidar do próprio material, porque ele vai falar assim, poxa, eu não quero que meu material acabe, né? Então ele também vai aprender a cuidar, né? Vai valorizar aquele material, tanto o individual dele quanto o coletivo. Procedimentos relacionados, gente, para não perder, tudo isso que eu estou falando, que eu dou joinha, são os conteúdos para as crianças da pré-escola, de 4 e 5 anos, tá? Procedimentos relacionados à alimentação e à higiene das mãos. Cuidado e limpeza pessoal das várias partes do corpo. Então, a gente também tem que orientar a criança, ela tem que ter esse acesso, né, à informação aí sobre os procedimentos relacionados aí à alimentação, à higiene das mãos, ou seja, tem que lavar a mãozinha antes de almoçar, né, para não pegar as bactérias lá e na comida, a bactéria vai para dentro do corpo. Também cuidado e limpeza
pessoal aí das várias partes do corpo, né? Você foi lá no banheiro, fez cocô, você tem que se limpar, né? Tem que ensinar a criança. O professor, ele não tem essa função, mesmo até porque ele não pode sair da sala e ficar acompanhando uma criança e deixar o resto da sala sozinho. Mas tem que estar orientando os pais no começo do ano, periodicamente, né? Papai, olha, ele ainda não sabe se limpar direito, tem que trabalhar isso com ele em casa. Eu não tenho como fazer isso na escola, não é minha atribuição, e eu não posso largar uma turma para poder ir lá cuidar da sua criança nessa parte. Então, fazer essa orientação, tudo. E permitir nessas situações em que a criança possa evoluir, né, nesses procedimentos aí de limpeza pessoal, das partes do seu corpo, bem como a higiene das mãos, né, e essas coisas, criar isso uma rotina aí positiva. Utilização adequada dos sanitários, ou seja, não pode fazer xixi no chão, né, tem que lavar a mãozinha, tem que fechar a torneira depois. Então, orientar a forma correta ali para utilizar os sanitários. Identificação de situações de risco no seu ambiente mais próximo, né? Então, identificar ali situações de risco. Por exemplo, ontem, teve uma reunião na escola, né? Uma reunião virtual aí, da escola, e eles estavam falando lá sobre armários, né? A gente está em pandemia e tal, mas quando eu volto às aulas, por exemplo, os professores não deixam os armários com a porta aberta, porque embaixo assim é pontudo, a criança pode passar, ela pode bater o rosto, ou ela pode machucar o pezinho também naquela ponta debaixo do armário. Então estava orientando os professores, né? Outra coisa, né? A gente tinha umas mesas redondas maravilhosas ali para trabalhar com infantil, tiraram, né? Me perdoem a expressão, um jumento aí tirou e inventou que tinha que colocar carteira para o infantil. Só que a carteira, ela é individual, mas não pode trabalhar individual. Então tirou uma mesa redonda para colocar as carteiras horríveis, que são tudo assim, sabe, meio balagandando. Então quando você junta 4 ou 6 carteiras, fica uma mais alta que a outra, as crianças amassam o dedinho ali, puta cara, é um inferno aquelas carteiras, né? E então assim, mostrar para as crianças, né? Olha, não pode balançar a mesinha, que você vai esmagar o dedinho aí, infeliz, aí vai causar problema para mim, né? Olha, não pode ficar correndo na sala, que você vai cair, vai machucar. Então, mostrar para as crianças ali, claro, eu estou fazendo de uma forma de brincadeira, mas você vai fazer isso com carinho, com respeito ali com as crianças e mostrando para elas, tá? Que se elas usarem o ambiente de forma saudável, que tudo fica bem. Se elas quiserem correr, fazer assim, elas vão começar a colocar outras crianças em risco e elas também, o que não é legal, tá? Tem que identificar essas situações de risco no ambiente ali a qual ele está. Se nós vamos para o pátio ou para o parque, eu já expliquei isso na aula, né? Vai para o parque, olha, tem que dar umas orientações, fala, gente, identifique as situações. Se você subir muito alto e pular de lá de cima, você vai se machucar. Se você correr demais, você vai bater o rostinho no cimento, tá? E pode machucar outro colega. E vai explicando aí essas situações de risco para que a criança utilize todos os ambientes da escola de forma saudável e segura. E o último aqui, pessoal, procedimentos básicos de prevenção e acidentes e autocuidado. Tá? Isso aqui entra mais ou menos no de cima que eu já expliquei, né? Procedimentos básicos de prevenção. O que é prevenção? Orientação, né? Para que se fizer determinada coisa, a consequência não vai vir do professor, vai vir do próprio ato da criança, né? A criança correu, caiu, machucou, né? E por aí afora. E também essa questão de acidentes, né? E também o autocuidado, né? Que a criança cuidar dela mesma, né? Ela saber o que dá para fazer, o que não dá, o que é benéfico e o que é prejudicial para ela também, tá? Então essas aqui são algumas situações de conteúdos aí a ser trabalhado com o infantil no quesito pré-escola, né? O infantil pré-escola, que é crianças de 4 e 5 anos. Aqui está 4 a 6 anos, tudo bem, pessoal, considere. Mas na verdade é 4 a 5 anos e 11 meses, né? Completou 6 já é fundamental. Então aqui está 4 a 6 anos para arredondar, mas é 4 a 5 anos e 11 meses, tá? É a pré-escola. Gente, falando de crianças, né, a gente agora, falando aqui, nós vamos falar de conteúdos para crianças de 4 a 6 anos, e nós vamos falar aqui das orientações didáticas, tá? Então nós vamos falar, mas deixa eu me contar aqui, 24 minutos, acho que dá para falar mais um pouquinho, dá sim. Vamos lá, a gente vai falar agora de orientações didáticas, tá? Como, por exemplo, o nome, né? Nome, subtítulo aqui. Nessa faixa etária, mantém-se a importância da identificação pelo nome e acrescenta-se o interesse por sua representação escrita, a qual se manifesta em idades variadas conforme as experiências anteriores com esta linguagem. Então, assim, a criança, por exemplo, que ela passou pela creche, ela acaba tendo um contato com o nome dela um pouco maior, ela tem um reconhecimento maior.
também a criança que é estimulada em casa, né? Ela acaba tendo um reconhecimento maior do nome, mas você não vai trabalhar com o nome em si, né, meu? Puta, afinal de contas é um estágio 1, são crianças de 4 anos, que não analfabetas, né? Então você não vai trabalhar o nome em si, mas elas vão tendo esse contato e vão tendo essa curiosidade, não apenas de ser chamadas pelo nome, mas de identificar o nome escrito também. Uma possibilidade de trabalho é identificar os pertences individuais pelo nome escrito e fazer o reconhecimento do seu próprio nome e do nome do outro também, né? Conteúdo de trabalho. Então assim, eu costumo lá pegar um estojinho de cada um e colocar o nome para que eu identifique qual estojo é de qual criança. Eles normalmente identificam porque o de um é do Homem-Aranha, da outra é da Mulher Maravilha e por aí vai, né? Cada um tem o seu estojo decorado. Mas quando a prefeitura, por exemplo, ela manda o estojinho, o estojo é tudo igual. Então eu ponho o nome ali e vou entregando. Com o tempo, as crianças elas já identificam as primeiras letras do nome, então elas sabem que aquele estojo é dela. Ou então assim, o meu nome é grande, aqui está o nome pequeno, tipo, tá a Ana, então a Jaqueline, por exemplo, ela sabe que não é. A Jaqueline não, vai. Tem a Ana e tem a Analice, por exemplo, vai, também começa com Ana, né? Tudo junto, Analice ou Anabela. Então a Ana, ela sabe que o nome dela é pequenininho. Então aquele que está escrito Analice não é dela, nem Anabela. Por quê? Porque o nome dela é pequenininho. Então aquele que tem o nome grandão não é o estojo dela. Ela sabe disso. Logo ela vai reconhecer ali, por exemplo, diferenciando o Ana do Jaqueline, por exemplo, vai, a Anabela da Jaqueline, ela sabe que o nome dela começa com uma casinha e um risquinho, e o Jaqueline não, é tipo um cabinho de guarda-chuva, então ela fala, esse aqui não é o meu, e ela vai identificando pouco a pouco, tá? Não é que a criança ela aprende a ler, mas ela vai identificando a simbologia das letras, tá? Então é muito legal trabalhar com essa questão dos materiais, o nome dos materiais. Vários são os jogos que podem ser construídos utilizando os nomes próprios, como por exemplo bingo, jogo da memória, dominó, né, que podem ser aí reconstruídos substituindo as letras, as imagens, os números, né, respectivamente pelo nome dos integrantes do grupo. Ou seja, o professor pode ali recortar cartolinas, escrever o nome das crianças com letra bastão e fazer um jogo da memória. A criança ela vai reconhecendo o nome dela também ali, tá? Um exemplo. Mas o nome, ele traz mais do que uma grafia específica, né? Ele traz também uma história, um significado, né? Então o nome da criança representa ela, representa a identidade dela, representa ela como ser humano, ela como sujeito, né? Como ser social, como um sujeito em construção, tá? Um ser afetivo, então ela como pessoa ali, tá? Então o nome representa isso também, não é só uma grafia escrita não. Pra gente fechar aqui, pessoal, fazer uma pesquisa para descobrir a história do nome de cada elemento do grupo, né? Porque os familiares escolheram esse nome, por exemplo, né? Pode ser uma interessante atividade, inclusive com o envolvimento da família. Por que o papai e mamãe escolheram esse nome para você, né? De onde veio, qual é a origem? Também é muito legal para que eles vão aí se identificando também com o seu próprio nome, né? Identificando por que o nome dele é diferente do colega, né? E qual que é a história aí. Muito bacana também, tá bom? Essa temática aqui, pessoal, é curtinha, mas também não tem muita coisa para falar, né? Falar sobre o nome, né? Então, a gente vai ficando por aqui e a gente vai dar continuidade aí na nona aula, porque, né, já deu um tempinho aí, tá? Não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like positivo. Bons estudos e até a próxima aula.